Olá, gente! Eu sou a professora Marcela, sou professora de língua inglesa, e a nossa aula de hoje vai ser sobre o Be Going To. Só que antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de desejar a todos, na medida do possível, uma boa quarentena, se alimentando bem, bebendo bastante líquido, lavando bem as mãos, mesmo que vocês estejam dentro de casa. Tá ok? Então, eu tenho certeza que logo, logo nós vamos nos reencontrar de volta. Então, gente, nosso assunto de hoje é o Be Going To. Então, quando a gente fala de futuro, existem dois tipos de futuro. Existe o futuro com o will e o futuro com o Be Going To. Então, vamos lá explorar um pouquinho mais do Be Going To. Então, gente, o Going To, ele expressa planos, intenções, desejos que nós pensamos há muito tempo e nós vamos caminhando para a realização disso. Então, ele é um tipo de futuro que eu tenho já uma certeza que ele vai acontecer. Por quê? Porque ele é usado quando a pessoa já decidiu o que vai fazer, ou seja, quando uma ação já está planejada e irá acontecer no futuro próximo, gente. Então, é justamente isso. Planejando que vai acontecer o going to. Ao contrário do will. O futuro com will, ele é um futuro, eu planejei, mas eu não fiz nada, nenhuma ação que fizesse com que realmente, de fato, ele acontecesse. O going to não, ele é diferente. Eu planejei, ponto por ponto até essa situação acontecer, ok? Então, olha só, na nossa aula de hoje eu vou explicar para vocês as três formas do going to, a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Então, vamos começar pela forma afirmativa, que é a affirmative form. Então, olha só, gente, para facilitar a vida, eu coloquei a fórmula do going to na forma afirmativa. Olha só a fórmula. Começa com o meu sujeito, mais o verbo to be. Ele mesmo, gente, verbo to be. E quais são os verbos to be? Só existem três. Am, is, are. Então, coloquei o meu verbo to be, eu vou colocar a estrutura going to, e logo depois, gente, eu vou colocar o meu verbo principal na forma infinitiva, só que sem o to, ok? Olha só o meu exemplo. Eu tenho aí I am going to work. Então, eu estou indo trabalhar. Ou eu irei trabalhar. As duas formas, as duas traduções estão corretas. Gente, vamos lá observar a nossa fórmula com o nosso exemplo. Quem é o sujeito dessa frase? I, eu. Quem é o verbo to be dessa frase? Am. E aí, eu já coloquei o verbo to be. Ok. O que a minha fórmula diz que eu tenho que colocar agora? O going to. Coloquei lá. Going to. E aí, eu vou utilizar o meu verbo principal. Quem é o meu verbo principal nessa frase? Work, que é o verbo trabalhar. Só que lá na minha regrinha ele diz que é o meu verbo no infinitivo, só que sem o to. Porque se nós fôssemos colocar o to, gente, iria ficar estranho, iria ficar I am going to work. Então, a regrinha já exclui esse to do infinitivo. Então, ficou I am going to work. Então, eu estou indo trabalhar, eu irei trabalhar, ok? Então, olha só, eu tenho outro exemplo aí. Eu tenho she's going to work with me. Então, quem é o sujeito dessa frase? She. Quem é o verbo to be? Is. Coloco a estrutura going to. E quem é o verbo principal? Work. Ok? Então, ficou ela está indo trabalhar comigo ou ela irá trabalhar comigo. Gente, e o nosso último exemplo, eu tenho aí Jane is going to buy a new dress. Eu coloquei Jane justamente para vocês verem que não vai aparecer só os pronomes pessoais aí, não. Pode aparecer nome próprio também, tá ok? Então, aí Jane, ela está indo comprar um vestido novo. Então, gente, não tem erro. Seguindo a fórmula passo a passo, vai ficar ok, tá bom? Então, vamos agora para a forma negativa. Na forma negativa, gente, é muito simples também. É a negative form. Então, eu tenho aí a fórmula, que vai ser o sujeito, aí depois vai vir o verbo to be, depois vai vir a partícula que indica a negatividade. Professora, o que é isso? Gente, nada mais é do que o not. O not mesmo. Depois do not vai vir a estrutura going to e depois o infinitivo do meu verbo, de novo, sem o to.
ok? Olha só o exemplo que eu coloquei para vocês. I am not going to work. Eu não irei trabalhar. Então, vamos observar na fórmula. Quem é o sujeito? I. Quem é o verbo to be dessa frase? Am. Cadê a estrutura going to? Coloquei lá bonitinho. E o meu verbo principal? Work, ok? Então, I am not going to work. Eu não estou indo trabalhar. She's not going to buy a new dress. Vejam, gente, que a única coisa que eu acrescentei aí que foi diferente da forma afirmativa foi a partícula que indica a negatividade, que é o not, ok? Então, o último exemplo eu tenho, Jane is not going to watch TV. A Jane, gente, não irá assistir TV. Então, eu só fiz acrescentar, professora, eu posso colocar o not no finalzinho da frase? Não, gente, nós temos que respeitar a fórmula. A fórmula diz que o not sempre vai vir onde? Depois do verbo to be. Só para relembrar, verbo to be am, is e are. Ok? Então, vamos agora para a forma interrogativa. Gente, a interrogative form, a forma interrogativa, ela vai ser um pouquinho diferente. Então, eu sempre gosto de mostrar para vocês que vai acontecer o inverso. Então, olha só, a minha fórmula diz que vai vir o verbo to be, depois vai vir o sujeito, o going to e o meu verbo principal. Então, olha só o meu exemplo. Am I going to work? Olha só o que aconteceu aí. O meu verbo to be é o am, ele ficou na frente. Meu sujeito é o I, ficou logo depois. E aí eu coloquei going to, que é a minha estrutura, e o meu verbo principal, work. E, gente, toda forma interrogativa tem que ter o quê? O pontinho de interrogação, senão não é uma forma interrogativa, tá ok? Olha o outro exemplo. Is she going to buy a new dress? Então, ela irá comprar um vestido novo? Olha só, quem é o verbo to be? Is. Quem é o sujeito? She. Tem uma estrutura going to, e depois o meu verbo principal é meu complemento, buy a new dress. Ok, gente? Lá no finalzinho vai vir o meu ponto de interrogação. Ok, gente? Então, olha só. Eu coloquei aqui para vocês um resumão da conjugação toda bonitinha, tanto da forma afirmativa, tanto da affirmative form, negative form and interrogative form. Então, olha só o exemplo. Eu coloquei lá, na forma afirmativa, I am going to. Na negativa, I am not going to. Vejam que a única diferença é quem? O not. E na interrogativa, eu troquei. Então, ficou am I going to? You are going to? You are not going to? Are you going to? Então, gente, eu coloquei o resumão para facilitar a vida. Qualquer dúvida é só dar uma olhadinha nesse esqueminha, ok? Então, gente, eu coloquei nessa última lâmina para vocês a parte do vamos praticar, que é um exercício pequenininho. E aí, o que vocês vão fazer aí? Eu tenho aí changed, negative and interrogative form. Então, todas essas frases, elas estão na forma afirmativa. Então, vocês vão passar para a forma negativa e para a forma interrogativa do meu be going to. Gente, super simples. Então, eu tenho aí, I am going to stay at home. Letra B, you are going to buy food. Letra C, he's going to help you tomorrow. Letra D, she's going to study Spanish. E a letra E, is it going to rain? Então, gente, vocês vão passar para a forma negativa, lembrando que é só colocar a partícula que indica a negatividade, que é o not. E na interrogativa eu vou inverter. O meu verbo to be passa para frente e o meu sujeito vem logo após. Tá ok, gente? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato via Google Classroom ou via WhatsApp, não tem problema nenhum. Então, nós estamos totalmente disponíveis para a gente tirar as dúvidas de vocês. Tá ok, gente? Então, bye bye class, see you next class.